da construção civil, eu acho que tem uns 300% a mais de dificuldade, viu, cara? Tá louco. Pô, cara, assim, ó, no Rio, complicador é a cultura do cara, sabe? Eu tenho apartamento em Porto Alegre, já há uns 3 anos, e gosto muito de estar por lá. E aí, mas eu empreendo muito no Rio, porque eu acho mais fácil quando você é sério, é mais fácil você conseguir coisas aqui. Mas assim, é muito difícil empregar aqui, muito difícil empregar aqui. Cara, A, a, e isso o não tá só aí não, viu? Não se sinta só. Eu sou daqui de Santo André. Aqui é o berço do sindicalismo. Isso é horrível também, viu, bicho? Então, assim, não vou mentir pra você. O que eu já arrumei de briga com gente de sindicato aqui não tá Ô escrito. meu, ô meu, isso aí realmente concordo também. Agora aqui, o carioca, aqui eu passo por outro viés com ela. O carioca é trabalhar para comer. Só. Que aqui tem a praia que é gratuita, a sexta-feira que gera uma ansiedade absoluta nele, e ele, cara, ele não quer a segunda-feira que ele tá de ressaca, então a gente tem que terça, quinta para poder efetivamente trabalhar. É. É, Mas vamos levando. eu coordenei, só título de curiosidade, entre 2002 e 2009 eu coordenei uma equipe de engenharia daí do Rio, né? Eu Aham. trabalhava numa empresa aqui em São Paulo que ela tinha as filiais aqui no Brasil todo, né? Eu trabalhava aqui em Moema e coordenava as filiais, né? A equipe do Rio, não vou mentir pra você não, era que me dava mais canseira. É, E é exatamente isso que você falou, assim, chegava um certo horário e você não achava mais ninguém, cara. não, o carioca é malandro, não tem como negar. Vai ter toda aqui mais quatro, isso aí. Ah, já está habituado e não pode ficar se apurrinhando muito, porque senão você perde o job inteiro. É essa. Sim. Bom, mas vamos lá, meu cara. Me conta um pouco tua história, pra eu entender, assim, e a gente contextualiza na sequência, né? O resumo que me passaram aqui a teu respeito é que você tem 3 projetos para desenvolver. Sim. E aí eu queria entender um pouco sobre eles e ver como é que a gente pode te ajudar da melhor forma, né? Ricardo, Só ver uma coisa contigo, que o teu áudio ele tá pipocando assim, sabe? sim. Ele some, volta, some, volta. Vê se melhorou agora. Vamos lá, parece que sim. Vamos lá. Ô, Ricardo, é o seguinte. Eu não escolhi a Rua Gonçalves Dias à toa. Tá? É uma rua em que lá fica a Confeitaria Colombo. Tá? A gente tem uma presença maciça de turista ali, principalmente turista europeu. E o centro do Rio, por causa do projeto chamado o projeto Reviver, não sei se você tem conhecimento dele, ele veio à tona tem 2 anos. É o projeto de incentivo do Retrofit, né? Exato. Tá? Então, assim, além da anuência do perdão de dívidas antigas, você tinha um burô de coisas às quais a prefeitura oferecia, anuência nos 5 primeiros anos aos próximos moradores, o fato do teu projeto estar instalado ali e você conseguir, em metragem quadrada, tá, subir patamar na Zona Sul, que é a área valorizada, né, daqui do Rio, ou vender essa metragem quadrada a outros construtores. Então, existe esse plus ainda, né, pelo fato de você estar instalado nesse projeto. E eu fui para lá. Né? Primeiro, eu comprei os 2 primeiros edifícios. Né? Eles estão em promessa agora, eles estão escriturados em promessa já tem um ano e um mês agora fazendo em janeiro. Né? Eu estou finalizando a anuência do IPTU. Né? Existe o projeto, mas quando você leva para a fazenda, você tem que ir bem municiado, e no caso eu estou com um gabinete me ajudando, o gabinete de um vereador, porque senão você fica na mão fiscal toda hora tendo que mandar dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá. Bom, existem deles vão sair 31 unidades. Como é que está o metro quadrado? Como é que está o metro quadrado hoje na região? Tá? A gente está falando já 11.500 para estúdios.
Então ali a gente tem um VGV em estúdios de aproximadamente 14, tá? 14 mil lá. Nesses edifícios existem 2 lojas comerciais embaixo, cada uma girando em torno de 1.000, né? 1 milhão cada uma. Então a gente fala de um VGV de 16 milhões. Tá? Uma das lojas já foi locada agora, a gente fechou o negócio agora para uma sanduicheria desde que funciona desde 1968 naquela rua, ó. E a ideia lá são 31 estúdios e o Garden em cima, né? E fora isso, a gente já começou a obra, comecei com pulmões, comecei com próprios recursos, mas é óbvio, a situação vai ficando escassa a partir do exato momento que você não bancariza processos. Né? Então tem esse. E no dia 29 de dezembro agora, eu coloquei a cereja do bolo, tá? No processo, que é o edifício da Associação dos Empregados do Rio. Esse edifício é enorme, ele é parede com parede na Confeitaria Colombo. Tá? Então, esse edifício, a princípio, a gente vai fazer 102 unidades. Tá? Dali, a gente tem um VGV de 55 milhões. E dali é o seguinte, a gente optou por começar por 3 andares, porque é um edifício de 15 andares, é um edifício maravilhoso. Para você ter ideia, boa parte dos presidentes da ditadura despacharam de lá. Algumas leis trabalhistas foram despachadas, feitas ali. Existe um salão nobre maravilhoso. O edifício é esplendoroso. Tá? Depois eu te passo as fotos. É um edifício clássico, né? O clássico, Avenida Rio Branco, 120. Ele é patrimônio histórico ou não? Não. Eu tive esse cuidado para... senão... Eu tenho até um frio na espinha aqui agora. Eu entendi o teor da pergunta, mas não. Esse edifício, ele não porque ele é um edifício sede de Associação dos Empregados. Embaixo existe uma galeria comercial com inúmeras lojas, eu acho, se eu não me engano, são quase 40 lojas ali. E aí tem algumas lojas, algumas grifes importantes, Monte Carlo, Ótica do Povo, Diniz, Cacau Show e assim vai. Não se trata de um edifício tombado. Ele tem uma importância histórica, mas não é um edifício tombado. Não é um edifício tombado. Que isso te dá liberdade para trabalhar. Exato. Tá? Então ali, a princípio, vão ser 3 andares inicialmente, né? Onde a gente vai ter um lounge, né? Como nos 2 primeiros lá também. E 102 unidades que serão comercializadas. Dessas 102 unidades, 63% vão pertencer na incorporação à LF Barbosa, que é a nossa construtora, tá? E os outros 47% à Associação de Empregados, tá? Representada pelo presidente, que é o nosso parceiro no negócio, o Jorge Loureiro. Tá? Ele tem um grande parceiro nessa iniciativa para poder dar destino comercial àquele edifício que é enorme e que agora entrou para a incorporação. O contrato ele foi recém-assinado, ele vai ser levado a registro agora, então a gente está na fase dele de registro, tá? Mas a princípio, o projeto ali, o projeto já foi feito, o projeto também, que já começou aí, eu já tenho obras iniciadas, também já projeto feito, tudo desenhado, tudo mapeado, são edifícios que são relativamente bem cuidados, então a gente já inspecionou, por exemplo, parte elétrica, parte hidráulica, coisas que dariam maior problema por estarem escondidas. Então, assim, são edifícios que estão com ótimo sinal de conservação. Entendeu? Tá. Então, um é o de 31, o outro é de 102. Isso. Tem mais um, não? Não. Na verdade, são 2 que vão gerar 31 unidades, né? 15 e 16. E o outro que vão gerar 102. Esses prédios são prédios menores, tá? Esses 2 primeiros. Tá. Para você ter ideia, endereço aí, depois você põe no Maps aí, Rua Gonçalves Dias, número 76 e 78.
Centro, Rio de Janeiro. Tá. Não, então acho que a Sara me passou errado aqui, ela tinha falado que eram 3. Então, aí o terceiro agora, objeto de incorporação, Avenida Rio Branco 120. Ah, tá. Então, peraí. Gonçalves Dias. Número 76 e 78. São edifícios colados, interligados um ao outro. Tá. E o outro... Ele vai gerar um rooftop só. Como eles são colados... Ah, são vizinhos mesmo. Sim, exato. Tá. E o outro? E o outro, Avenida Rio Branco 120. É o edifício da Associação dos Empregados do Comércio no Rio de Janeiro. Associação... É daí que saiu as leis que ferram a gente, é isso? Boa parte delas. Boa parte delas. Dos empregados. Exatamente. Caramba, viu? Achei que era só eu que tava lascado aqui, morando no ABC, meu. Boa parte delas saiu dali. Outra curiosidade. Aqui em Santo André, pior que eu não lembro onde é, cara. Mas um dia desses eu tava andando aqui, sabe quando você tá com pressa, assim, parei no farol e tal, tô aqui, tava pensando na vida. A hora que eu fui sair, eu vi uma placa. Não deu tempo de sacar o celular e fotografar. Mas era uma sede de um sindicato dos trabalhadores do sindicalismo. Isso não é uma piada, cara. Cara, os caras arrumam um jeito de levar dinheiro na boa, né, cara? Não é uma piada. Quem vai defender a categoria, né? Cara, sério, meu brasileiro, ele precisa ser estudado. Ele arruma subterfúgio pra tudo, cara. Pra tudo, é tudo isso aí. Pra poder tirar dinheiro, bicho. Falou tudo. Falou tudo. E é o seguinte, aqui não existe a cultura do trabalho no Brasil, cara. Não existe a cultura do trabalho no Brasil. O trabalho é mal visto, mal quisto ainda, cara. Isso é tenebroso, velho. A visão de que o empresário ele é um cara ruim, explorador, né? Então, é horroroso isso. Eu prefiro ficar aqui no penduricalho do Minha Casa Minha Vida, ganhando sem trabalhar. E não sei porque você tem ódio de mim, porque o dinheiro é do governo, né? Não é seu. É assim que as pessoas pensam. Aqui a gente tem um município próximo. Eu construía, antes de comprar os edifícios, eu construía condomínio de casas, tá, Ricardo? Tá, legal. E aí eu construía no município de Maricá. Um município que começou a ter muita pujança, porque começou a receber muito royalty. Muito royalty. Hoje é o município que mais recebe royalty do estado do Rio de Janeiro. Tá? Isso. E, por bem, o prefeito Quaquá, prefeito petista, ele começou para poder prender, né, para praticar o voto de cabresto, ele começou a dar bolsa, fez a moeda local, aí com a moeda local ele fez o Bolsa Mumbu, que existe o Bolsa Família, existe o Bolsa para cada aluno matriculado no colégio, e existe o Bolsa Remédio, e existe o Bolsa Ração. Resumindo, cada filho para uma família gera mais ou menos R$ 2.850. Cada filho? Cada filho gera R$ 2.850 por mês. Então, a família que tem 3 filhos, ela não trabalha. Empregar em Maricá é horroroso. 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 Pior município que existe para poder empregar. Porque ninguém quer trabalhar. Pra quê? Se eu ganho 2.800 aqui de braço cruzado, pago uma internet e fico o dia inteiro aqui, ó. Exato. Isso. Bom, só para recapitular aqui, então, os 2 retrofits aqui que você me passou, um de 31 e um de... Vamos lá. Um retrofit são 2 edifícios interligados. Esses 2 edifícios... Um tem 15 e o outro tem 16, né? Isso, esses 2 edifícios, Ricardo, são 31 unidades no total. Eu trato como um projeto só, mas são dois edifícios. Tá. Eles têm projeto aprovado? Como que tá isso? Da reforma? Sim, já tem licença de obra, já, inclusive. Tá. Aprovado, tem licença de obra. Ok.
O outro, o da... Não, esse é o Gonçalves Dias, é o 7678. Esse outro de 102 unidades, que é da Avenida Rio Branco. Esse eu acabei de assinar o contrato de incorporação e o memorial de incorporação agora no final do mês de dezembro, dia 29 de dezembro, a gente sacramentou o ato, né? Então ele está sendo levado para registro de incorporação. Esse é o processo. Tá. O registro de incorporação vai entrar pro cartório agora. Isso aí. Ok. Tá, bom, beleza. E aí agora entender o que você precisa em relação a esses projetos. Vamos lá. Eu tenho estudado algumas casas de crédito, né? Essa semana, final da semana passada, eu estive conversando com o Fred da Omnia. Ele se interessou pela operação também. Eu estou preocupado hoje, Ricardo, com juros. Tá? Minha preocupação maior é com juros, para não perder a liquidez do VGV que eu tenho. É uma operação que seja segura, que envolva garantias as quais forem necessárias, porém que tenha uma taxa a qual eu consiga ficar tranquilo para poder trabalhar. Tá? Minha primeira preocupação. A segunda é efetivamente saber como a tua casa de crédito trabalha, como é que vocês trabalham, de que maneira vocês entram na operação e de que maneira, com que conjuntura a LF precisa atuar a nível de processos para poder viabilizar esse crédito, entendeu? Tá, beleza, maravilha. Bom, aqui acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar bem transparente contigo é que nós não somos a casa de crédito. Nós somos uma imobiliária que, dentre as soluções que a gente tem, crédito é uma das verticais. Entendi. Tá? Então, assim, dentro dessa questão, a gente tem hoje mais ou menos 160 soluções de crédito. Então, se você falar assim, cara, eu preciso comprar um pivô, eu comprei uma fazenda ali em Macaé e vou precisar regar tudo lá. A gente tem solução para pivô, para silo, máquina agrícola, avião, construção, reforma, como é seu caso, né? O retrofit no caso. Então tem soluções de empresas parceiras. Tá? No seu caso, por ser, vamos dizer que são duas obras, né, de retrofit. Sim. Você tem uma boa vantagem que o próprio empreendimento ele pode ser dado em garantia. Sim. Que isso é uma dificuldade para empreendimentos iniciados do zero. Né? Então a questão da garantia no teu caso eu acho que é mais fácil de resolver. Sim. Os fundos hoje, São Paulo também soltou uma lei o ano passado que está focada nessa questão do retrofit, né? São Paulo, como o Rio, tem um centro ali urbano bem antigo que precisa ser revitalizado, né? Então eles copiaram essa ideia do Rio, trouxeram para cá. Então legal. Os bancos e os fundos ainda estão tentando entender, sabe? Ainda não está muito claro para eles o que é o retrofit. Nós dois sabemos bem, né? Só para colocar um pouco sobre quem sou eu sou arquiteto de formação, tenho uma empresa de arquitetura e construção, tenho uma outra empresa de fomentos na área da construção civil e também sou sócio da Biocasa. Né? Então o retrofit basicamente o que é? Você tem um prédio existente que você revitaliza ele, reforma, enfim, e dá às vezes um novo destino, né? Antes ele era comercial, agora ele vai virar moradia, uso misto, etc. Então os fundos eles ainda estão se adaptando nesse sentido. No teu caso vai ser uma solução de crédito para reforma. Porém você consegue colocar o seu próprio empreendimento como garantia porque ele é existente. Né? Sim. É bem provável que esse teu empreendimento, a depender do estado geral dele, que você consiga comprovar aí talvez até uns 60%, 70% do valor do imóvel como garantia. Sim. Não sou eu que afirmo isso, daí é a simulação da empresa parceira que for fazer isso que vai te dizer até onde ela consegue chegar. Consegue entender. Então esse é o ponto. Qual que é o nosso papel aqui nesse teu cenário? É encontrar a melhor solução dentre as que a gente tem para poder te oferecer. Então se você falar assim para mim agora, você tem uma solução pronta para o meu caso? Não, preciso pensar. O que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Nielson. Não lembro se foi ele que te atendeu, se foi
Fez uma menina chamada Sara. Você conversou com a Sara? Tá. Sim. O Nelson é o responsável direto pela área de crédito. Eu estou aqui hoje cobrindo ele está numa outra atividade. Eu sou responsável pela área de incorporações. Então foi por isso que a Sara trouxe para mim, porque ela falou assim, ó, você precisa entender qual é a questão do... É Michael ou é Michel? Michel. Tá. Você precisa entender a questão do Michel para a gente poder estudar a solução de crédito para ele e apresentar a melhor solução. A gente tem, por exemplo, posso te falar duas coisas que são fora do padrão, mas que talvez possa fazer sentido. Uma delas é a tokenização imobiliária. A gente tem aqui duas empresas parceiras que podem tokenizar o empreendimento e a gente vender cotas do empreendimento ao mercado. Então, assim você consegue levantar recursos. Não é um recurso barato, mas ele costuma ser menos burocrático e mais ágil do que você bater na porta de um fundo. Em que sentido? Na média hoje, tá? As empresas que estão fazendo tokenização imobiliária, elas estão trabalhando com uma taxa de 2% ao mês. Então se você falar assim, vou levantar 100 milhões de reais numa tacada só, no mês 1 você já tem 2% em cima. Só que qual que é a vantagem da tokenização? Vamos dizer que você precisa levantar 15 milhões para a tua obra, um exemplo. Se desses 15 milhões você vai lá e faz uma... Eu não vou lembrar os termos exatos, mas você vai entender o raciocínio. Você cria uma emissão de 15 milhões, mas essa emissão ela é executada de forma parcelada. O que quer dizer isso? Eu vou lá na CVM, faço um cadastro de que eu vou emitir 15 milhões em cotas desse empreendimento via token. Só que no mês 1 eu só vou vender 1 milhão. No mês 2 eu só preciso de 500 mil, não preciso de 1 milhão. No mês 3 eu preciso de mais 1 milhão. No mês 4, ou seja, você consegue fazer um planejamento para a venda das cotas e a taxa de juros ela começa a valer a partir do momento que você recebe o recurso. Pega o crédito. Ou seja, seria uma outra maneira de você criar uma medição caixa, né? Que a medição caixa ela te cobra lá na média dos 12 e pouquinho ao ano, só que é da grana inteira. Aqui você vai poder trabalhar isso em concomitância ao seu fluxo de caixa. Ou seja, você cria a emissão de 15 milhões, mas se você não precisar também, você não precisa vender tudo. Você não é obrigado a vender tudo. Digamos que no meio do caminho você vendeu uma unidade à vista, você, sei lá, chegou um dinheiro de um outro empreendimento teu que você não precisa mais fazer aquela venda, você não vende. Então esse é um caminho que é possível fazer. E tem um outro caminho que é possível fazer, que é de uma outra fintech parceira nossa, que ela trabalha com a multiplicação de capital. Como que ela funciona? Ela tem inclusive eu atendi hoje às 11 horas, a gente atendeu uma consultora lá de João Pessoa para explicar sobre o sistema dela. Como que ela funciona? Ela funciona sobre multiplicação de capital em cima das vendas que você realizou, e aí ela garante o dinheiro da sua obra durante todo o período da obra. Como é que vai funcionar isso? Eu vou dar alguns números de referência só para facilitar o raciocínio. Vamos dizer que o seu empreendimento ele tem um VGV de 100 milhões. VGV de 100 milhões, o custo médio, depende de mercado, segmento, etc. Vamos dizer que ele seja na casa dos 55 milhões, o custo da obra, efetivamente. Num VGV de 100 milhões, essa fintech ela vai te pedir vendas equivalente a 30% do VGV dela, que seria 30 milhões. O que ela vai fazer com esses 30 milhões? Ela vai multiplicar esse capital para garantir os 55 que você precisaria para executar o seu empreendimento. De que forma? Você vai realizar as vendas, você vai entregar esses recursos para ela, esse recurso vai ficar securitizado lá com ela. Eles vão trabalhar, enquanto você está trabalhando essa venda por um ano ali, eles vão trabalhar a multiplicação desse capital em um ano. Lá no 13º mês, ela começa a te liberar as medições mensais. Então, no mês 1, você executou o equivalente a 500 mil. Ela te reembolsa 500 mil.
No mês 2, você precisou comprar elevador, você precisou comprar, sei lá, trocar as esquadrias, você precisou fazer compra de material grande. Se eventualmente você entender que a negociação de pagamento à vista vai melhorar preço e prazo, por exemplo, você tem a liberação, pode fazer compras de pagamento à vista. E assim sucessivamente. Nesse formato deles, o custo do dinheiro, além das vendas que você fez, porque o que você fez, a venda, não tem custo. Esse dinheiro vem do próprio empreendimento. O excedente é um juros de 7,99 ao ano. Quais são as outras ferramentas que eles vão plugar no empreendimento junto contigo? Ferramenta número 1. O cliente comprador pode vir a financiar a unidade direto com eles. Por que pode vir? Porque pela lei de direito do consumidor, a gente não pode obrigar o cara a financiar com eles. Mas se caso ele quiser financiar com eles, eles financiam a unidade para ele com algumas vantagens para ele. Uma desvantagem é que a taxa de juros deles não vai concorrer com a Caixa, isso é fato. Sim. Mas eles aceitam comprovação de renda formal e informal. Então isso é uma coisa que eles aceitam. Segunda coisa que eles aceitam, se o cara tiver um bem móvel ou imóvel que ele queira colocar em garantia na aquisição do novo bem, eles pegam esse imóvel como um crédito de garantia, aporta a garantia daquele imóvel na compra do novo imóvel, bota tudo num contratão só, tá? Seja veículo ou seja um imóvel de menor valor, por exemplo. Eles têm a opção de, se o cara tiver uma carta de crédito de consórcio contemplada ou não, eles ficam com a carta do cara. Então também serve para computar como um valor de entrada. Se a pessoa tiver um cartão de crédito com um valor bacana, que ele queira usar esse cartão para compor na entrada da compra do imóvel, eles também aceitam. E por último, o planejamento deles, o financiamento é para até 30 anos. Mas se eventualmente o valor da parcela, por pouca coisa, de repente perder uma venda porque faltou R$500, faltou alguma coisa ali, eles estão dispostos a esticar o contrato para não perder venda. É um caminho possível para esse teu caso? Que me vem à mente assim de imediato esses dois? Sim. Se você falar assim, quero entender mais sobre esses dois casos, ou aguardar algum tempinho para eu bater um papo com o Nelson, vou conversar com o Nelson, vou explicar a tua situação. Pensando no todo que a gente tem, talvez esses dois sejam bons caminhos. Em termos de custo de dinheiro, não vai fugir muito dessa linha de 2% ao mês, sabe? Por quê? Porque a bendita da Selic está lá na estratosfera. Então o investidor, independente de se for aqui, se for num fundo direto, se for... Porque a gente recebe uma comissão do fundo quando a gente apresenta alguém, a gente recebe, mas quem paga a gente é o fundo. Então sim. A gente recebe lá 0,2, tem casos que a gente recebe 0,8, tem casos que a gente recebe 1%. Então varia, mas eles tiram do recurso deles, né? Quando a gente vai fazer uma operação estruturada, onde a gente desenvolver a documentação junto com o incorporador, aí a gente cobra por esse serviço, mas não é o teu caso, você já está com tudo pronto, né? Então, no caso aqui, a gente precisa só encontrar a melhor solução de crédito para você. Assim, Ricardo, o que sendo bem objetivo, o que me interessa, tá? São duas coisas. Uma operação na qual o juros seja mais baixo e possam entrar em garantia a matrícula dos edifícios, tá? Isso não é problema para mim, porque eu tenho um VGV mais alto, minha preocupação, conforme eu te falei, foi juros. Então, a princípio ali, eu tenho de valor de mercado ali, eu acredito que hoje eu devo ter ali 11 milhões de edifício ali, tá? Só para você ter uma ideia, né? Você falou de crédito com garantia. Não sei se você fez o teste. Na Caixa Econômica,
a gente fez um acompanhamento com um incorporador aqui que ia fazer crédito com garantia na Caixa, uma situação parecida com a tua. Os juros na Caixa com garantia chegou a 20%. Só qual que é a diferença da Caixa, né? A Caixa ela vai te pedir comprovação de renda compatível com o tamanho do crédito que você vai tomar. Né? É o problema. No nosso caso, desses dois aqui, você não vai precisar comprovar crédito, né? Crédito não, perdão. A capacidade financeira. A garantia você vai precisar no caso da tokenização. No caso dessa outra fintech, não. Tá. E também não vai ser analisado a questão da capacidade financeira. O que vai ser analisado é a capacidade da pessoa que está por trás do negócio. Então, você vai sentar com os caras vão perguntar: o que você já fez? Conta a tua história, coisas do gênero. Né? Raramente, digo raramente, assim, empresas nesse porte que está fazendo as coisas como você está fazendo, todo mundo tem alguma dificuldade, assim, processo trabalhista. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Não, nesse caso, o que eu faço, cara? Eu contrato por outra empresa. Para não passar, para não ter essa dor de barriga. Então, mas o que eu quero dizer é assim, todos nós estamos sujeitos no mesmo barco. Isso. E nem isso eles vão levar em consideração. Tá? Legal. Então, o que vai ser levado em consideração? A estruturação jurídica, que eu já vi que você está preocupado com ela, então você está lá fazendo registro de incorporação, provavelmente já está numa SPE apartada, projeto aprovado, alvará, aquele pacotão de documentação que precisa ter tudo em ordem, né? Isso sim. Enfim, se você quiser saber mais, tanto de um caso quanto do outro, aí a gente passa para um segundo momento, que é marcar a reunião com os representantes direto das empresas. Pode marcar. Então, no caso da tokenização, a empresa se chama SET, e é o Diego que é o responsável. E no caso da outra fintech, que é a empresa de crédito, que é nesse formato que eu te falei, se chama Home Corp, e o responsável é o João. Então eu vou conversar com eles dois para a gente marcar, provavelmente na semana que vem. Essa semana, acredito que a gente não deva conseguir mais. Vou passar para a Sara, ela mesma organizar essa reunião entre todos os envolvidos, né? Me passa teu telefone, por gentileza. 219 tá. 9732 1892. 219 9732 1892. Isso aí. Tá, então deixa eu só anotar aqui. Que a gente, depois de uma certa idade, se não anota, meu. Cara. Exatamente. Eu vou pôr a culpa no Covid. Todo mundo fala que pegou Covid e a memória ficou. Eu falo que foi depois de certo nível de apurrinhação, né? Nem idade não, cara. Você vai esquecendo para poder continuar vivendo, cara. Eu concordo contigo. Eu até março do ano passado eu tinha 130 funcionários, cara. Peão. Mandei tudo embora. Cansei, não quero mexer com obra mais. Eu contrato por outra empresa, né? Empresa bucha, para poder não cagar a LF Barbosa. A estratégia é boa. Então tá, ó, eu coloquei aqui, agendar a reunião com o Diego da SET, que é a tokenização, e com o João da Home Corp, que é a fintech, pra gente falar. Assim, aí você ouve eles dois, tira suas dúvidas, eles vão falar com certeza muito mais detalhado do que eu falei, né? Eu fiz só uma introdução do assunto aqui. E aí, se você tiver interesse em seguir com eles, em paralelo eu vou conversar também com o Niels para ver se a gente tem mais alguma solução. Essas são as duas que me vieram à mente de imediato. Mas se eu encontrar mais alguma solução, eu te apresento, eu vou te chamar no zap. O que está me vendo só para eu poder te passar, te dando um briefing mais ou menos aí do que eu tenho, tá? Do que eu tenho visto no mercado. Tá. Operação que o pessoal me oferece, tá? Michel, garantia das duas matrículas, dos dois edifícios, 60% a 70% do que está lá, até de 1,2% até 1,4% e tudo mais. Maravilha. É isso que eu tenho ouvido bastante. A minha preocupação, você vai entender, é a incorporação.
é dentro da incorporação que eu não encontrei solução ainda. Então eu queria juntar Em que sentido? que eu tenho. Não entendi. Vamos lá, eu tenho edifícios que já tem, que estão lá sendo feitos com matrícula no nome da construtora. Certo. Maravilha. Para eles é fácil, para eles é relativamente fácil buscar capital, né? Mais tranquilo. A média do mercado, 60%, 70% do valor de mercado dos edifícios. Da avaliação, tá? Avaliação e juros entre 1,2% e 1,4%. Maravilha. Vamos só fazer uma pausa aí. Esse caso de juros a 1,2%, 1,4%, eu concordo que tem sim. Mas aí a gente vai voltar para essa situação que você precisa comprovar a capacidade financeira compatível. Se esse for o teu caso, a gente consegue ir para esse caminho também. Não vai conseguir porque a construtora não declara isso tudo, entendeu? Entendi. Então, vai declarar isso tudo para pagar isso. Aliás, cara, eu não sei, porque a gente está dentro do presumido já. A gente está em NP. Então, pode ser. Eu não vi parcela ainda. Mas a capacidade financeira faz toda a diferença nesse cenário. A ALF está dentro do LP já, está dentro do lucro presumido. E como a gente vai ter a declaração agora, então pode ser que encaixe tranquilo. Você já trabalhou com empreendimento gericado alguma vez? Com a Caixa? Eu fui funcionário da Caixa, né, cara? Então você sabe bem como funciona. Eu fui PJ da Caixa e aí eu pedi licença LIP, licença por interesse particular, quando eu vi que estava misturando interesse, e aí começou a despertar muito olho grande de quem estava lá, e aí eu achei mais interessante pedir a licença e depois, efetivamente, sair fora da Caixa. Mas eu tenho grandes colegas lá, não é difícil gerir KLF Barbosa, muito pelo contrário, só que assim, hoje, o que eu percebo do mercado, existem estruturas tão boas quanto a da Caixa, a nível de taxa, porém com um crédito mais fácil de ser tomado, entendeu? Deixa eu te dar uma visão sobre isso, em relação a isso, né? A Caixa, ela detém ainda hoje 67% do mercado imobiliário, tanto do ponto de vista do incorporador quanto do ponto de vista do cliente final. E isso se dá basicamente a um único motivo, é dinheiro subsidiado, então ele é mais barato. Né? Não sei se você acompanhou, né? Mas o governo que está aí, Minha Casa Minha Vida, é a menina eu chamo de galinha dos ovos de ouro, né? A menina dos olhos e a galinha dos ovos de ouro, né? E esse ano a gente está em ano de eleição e eu tenho dito o seguinte, que nós que somos do mercado imobiliário, a gente tem que trabalhar com isso daí com inteligência, né? Aproveitar as janelas, né? Aumentou para 80%, abriu o segundo financiamento. Exato, ele aumentou para 80% o financiamento, mas isso para quem compra a unidade pronta, né? Unidade de balcão. Mas tem outras vantagens. Primeiro, ele anunciou que vai aportar 1 trilhão até os próximos 10 anos. E isso dá mais ou menos aí se eu não me engano, dá 30 bi por ano. É coisa pra caramba. 33 bi por ano, né? Isso é um ponto. Segundo ponto, ele quebrou esse negócio de um financiamento só pro CPF, né? A pessoa pode financiar mais de uma unidade do CPF. Quebrou o teto do valor limite de financiamento, que até dezembro era 2.250.000, né? Agora, se você quiser comprar uma casa na Fazenda da Grama, aqui no interior de São Paulo, de 50 milhões, você pode comprar, financiado pela Caixa. E o teto do limite de financiamento deles agora foi para 12,8 ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu sou o cara que vou comprar uma casa de 50 milhões, eu tenho a grana para comprar à vista, é melhor eu deixar meu dinheiro aplicado, que ele vai me render lá 18, 19, e pagar um financiamento de 12,8, porque é mais barato. Ou seja, para o cara que tem dinheiro, a Caixa vai passar a ser investimento. Para o cliente Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, que é o padrão popular, quando o empreendimento é gericado, ele pode financiar até 90% do valor da unidade, desde que ele comprove a capacidade financeira para isso.
Então você ganha 10% a mais de capacidade de financiamento para esse cliente. Que às vezes ele é um cara que não tem um valor de entrada muito alto, mas ele tem um bom salário. E aí, com base no bom salário, ele atinge um financiamento maior. Né? Sim. E para a construtora, tem as vantagens de você ter a placa da Caixa na frente da tua obra, então ela te valida, né, automaticamente. E no crédito associativo, diferente do que algumas pessoas pensam, você pode fazer até o alto padrão com o associativo. E qual que é a vantagem do associativo? É que quando o cliente compra, quem passa a pagar os juros do dinheiro daquela unidade é o cliente. Ou seja, a depender da tua estratégia de velocidade de vendas e fases e tudo mais, esse dinheiro pode vir a zerar o custo. Então, a Caixa, por mais que talvez nesses 3 projetos aqui você não vá usar esse recurso, eu te sugeriria que você tire o GELIC. E aí tem 2 situações. Se você é um cara que tem acesso e consegue tirar com os caras, vai lá e tira. Se você precisar de ajuda, a gente tem como te ajudar aqui. Aqui a nossa empresa, inclusive, eu já entreguei mais de 100 projetos financiados pela Caixa. Então a gente consegue ajudar a gericar a empresa e a gericar o empreendimento. Porque depois, quando você tiver com o empreendimento na mão para desenvolver e aprovar na Caixa, você vai passar por 4 etapas, né? Não sei se você tem ciência, mas é engenharia, comercial, financeira e jurídico. E aí tem lá o que a gente chama de kit Caixa, né? Que é uma batelada de documento. É chato, sim, é burocrático, não é rápido. Eu brinco que assim, ó, o campeonato é dela, o estádio é dela, o juiz é dela, o time é dela, é tudo dela. A única coisa que você vai lá é chutar pro gol. Mas aí tem uma coisa que você acabou de falar que não tem jeito, é dela, mas conta muito a teu favor. A placa Caixa na frente do teu empreendimento. Aí Sim, total, muda toda a percepção do cliente. 60% do trabalho de venda feito, cara. Exato. Então, às vezes, talvez hoje, eu não vou afirmar o que eu vou te dizer, mas eu li uma matéria no ano passado que a Caixa estava estudando a possibilidade de usar o GELIC para os retrofits. E eu não sei se isso já saiu, eu não li isso em lugar nenhum, mas que ela estava pelo menos se movimentando para considerar o retrofit uma possibilidade de colocar o projeto para dentro. Isso eu li, isso é um ponto. O outro ponto, quando você tem o GELIC da empresa, né? Talvez você vai lembrar que tem dois pontos ali que são importantes no GELIC, né? Um é o LGCE e o outro é o LGC. O LGCE é o limite global do custo do empreendimento, que é quanto de crédito efetivo você tem para a realização dos empreendimentos imobiliários, né? E o LGC, que é o limite global de crédito, que em vias gerais ele está circulando entre 5,5% a 6% do valor do seu LGC. Então, de repente, se você tem lá um LGC de 100 milhões, você pode vir a ter aí 6, 7 milhões, que é um limite de crédito que vai te ajudar, por exemplo, nessas etapas iniciais que todo projeto enrosca, né? Que é abrir SPE, contratar contador, contratar o arquiteto, pagar as taxas de prefeitura, advogado, todos esses custos iniciais, até você chegar no RI, você passa a ter essa linha de crédito para poder trabalhar. Então, o LGCE não é um cheque especial, ou seja, não é um dinheiro que você vai lá pegar para usar e vou para as Maldivas gastar tudo em diária no hotel. Não é isso. Mas ele é um dinheiro destinado à fomentação da moradia. E tem um detalhe interessante aí que eu posso acrescentar. Na pandemia, por conta daquela oscilação dos preços que a gente teve, né? Você vai lembrar, teve muito contrato que explodiu, né? O orçamento. Eu lembro que eu pagava, em janeiro de 2020, eu cheguei a pagar R$16,50 no saco de cimento em carga fechada, cheguei a pagar 48 na pandemia, né? Agora nós estamos pagando R$28,50, R$29 se comprar a carga fechada, né? A Caixa, ela criou uma regra nova na pandemia e ela não tirou, eu achei que ela ia tirar, mas ela não tirou. Que é, você pode explodir o limite do seu GELIC em até 30%, é até 1/3 na verdade. Então, se você tem lá um limite de 100 milhões, mas o teu custo foi para 130, 133, mesmo assim você consegue aprovar. Então, eu olharia isso daí com um pouco
um pouco mais de carinho, assim, né? No teu caso. Porque você está com a vida organizada, você está com bons projetos na mão, talvez não vai fazer sentido para esses projetos, mas como você vai estar faturando, você vai estar rodando, você vai estar realizando negócios no mercado imobiliário, lá no teu próximo projeto, você já está preparado aqui para a Caixa, ela te aceita com mais facilidade, entendeu? Sim. E deixa eu dizer uma coisa. Isso aí eu não sei sobre o Geric. Mas no caso do edifício que eu já subi a plenos pulmões ali, já subi 60% dele. Eu gericando a empresa, existe a possibilidade de eu conseguir rever o que eu já fiz? Existe. Não sei te dizer com a afirmação no Rio de Janeiro, o que eu vou te dizer que é para São Paulo. Mas por similaridade de capitais, talvez faça algum sentido o que eu vou te dizer. Aqui em São Paulo, se você chegar a 70% do realizado, dali para frente a Caixa não entra mais. Até 70% ela entra. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o que você realizou até essa etapa da entrada dela, ela vai medir tudo para trás. Você investiu lá X milhões. Se você apresentar a documentação aprovada, tudo bonitinho ali, conforme o padrão Caixa, e realizar a primeira medição e bater com a medição ali, o que você investiu, inclusive o terreno, você pode colocar ele como custo no empreendimento. Você tem vendas já desse empreendimento, não? Travou? Michel?